Seria votado no dia 21, em comissão da Câmara dos Deputados em Brasília, um projeto de lei, um PL, que vinha sendo popularmente chamado de PL do Poliamor. O PL número 3.369/2015, de Orlando Silva, do Partido Comunista do Brasil, reconhecia ou reconheceria como família todas as formas de união entre duas ou mais pessoas e independente de consanguinidade. O projeto pretendia instituir o Estatuto das Famílias do século XXI e trazia a seguinte justificativa, abre aspas, há tempos que a família é reconhecida não mais apenas por critérios de consanguinidade, descendência genética ou união entre pessoas de diferentes sexos. As famílias hoje são conformadas através do amor, da socioafetividade, critérios verdadeiros para que pessoas se unam e se mantenham enquanto núcleo familiar. A polêmica foi grande nas redes sociais justamente pelas brechas e más interpretações que o texto apresentava. Talvez seus proponentes não esperassem tamanha repercussão e quisessem aprovar o PL na surdina, mas a sociedade está atenta, está alerta e a internet veio dar voz às pessoas comuns. A reação veio e, para evitar maiores problemas, o presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, Helder Salomão, do PT, publicou às 19h24 de terça-feira, noite anterior à votação, uma nota no site da Câmara dos Deputados explicando por que o PL não mais seria votado no dia seguinte e disse que retirou o PL da pauta a pedido do relator Túlio Gadelha, do PDT, aspas, para aprimoramento de sua redação por meio da elaboração de substitutivo, fecha aspas. Antes da retirada do projeto da pauta, o deputado Orlando Silva chegou a argumentar que as reações contrárias se tratavam de fake news, no que foi seguido por perfis ideológicos no Facebook e outras redes sociais. Por isso, é muito bem-vinda a admissão de que o texto precisa de aprimoramento, pois não estava claro, o que é justamente o que estavam destacando muitos youtubers e blogueiros conservadores e defensores da família tradicional. A professora de Direito da USP, deputada estadual Janaína Pascoal, comentou, abre aspas, eu não sei o que se pretendeu com o PL 3.369/15, só sei que a redação dá margem a situações bem problemáticas. Da maneira como está escrito, o texto legal normaliza o incesto e, no limite, pode até favorecer a pedofilia. Acredito não ter sido esse o fim, mas penso que seria melhor retirar o projeto. Peço encarecidamente que os parlamentares federais olhem com cautela, fecha aspas. A advogada e parlamentar teria também propagado fake news? Obviamente que não. O advogado Arthur Albuquerque explica que, aspas, na prática o projeto traduz-se num reconhecimento de uniões incestuosas entre duas ou mais pessoas, interpretação a que se chega facilmente sem nenhum rodeio, com a simples leitura do teor da propositura, fecha aspas. E diz mais, pela ótica jurídica, em rápida análise percebe-se que a proposta se choca frontalmente com os impedimentos para o casamento elencados no artigo 1521 do Código Civil Brasileiro e com a Lei nº 9.278/1996, conflito que certamente é de conhecimento do deputado e de sua assessoria, haja vista sua experiência no parlamento, o que nos impede de considerar a propositura como mera ingenuidade, fecha aspas. A jornalista Débora Carvalho diz que, aspas, levantar esse assunto é uma questão de responsabilidade e uma evocação para ficarmos atentos. O texto do referido PL apresenta termos que facilmente podem ser utilizados como brecha na lei, como dizem os advogados, para que interessados reclamem seu garantido direito de legalizar toda forma de união, para constituir família independente de consanguinidade. E isso significa exatamente o que você entendeu: casamento entre parentes próximos, incesto e todo o resto que você está imaginando. Sendo ou não intenção genuína ou original do autor do PL, o fato em questão é que o texto claramente dá margem para interpretação pertinente a casamento incestuoso. Ao fazer uso do contexto todas as formas de união para constituir família vinculada às palavras independente de consanguinidade, o PL traz em seu subtexto uma intenção implícita e pode confirmar com qualquer professor de redação a intenção de levantar a discussão sobre o incesto e a poligamia, e até mesmo incesto com poligamia. A jornalista questiona ainda, ao deixar essa lacuna, o PL abriria brechas na lei. Qual foi a intenção de escolher justamente o termo utilizado para casamento?
Qual o objetivo de vincular a esse termo as palavras independente de consanguinidade? Não sejamos tão ingênuos e complacentes a ponto de acreditar cegamente que o subtexto do PL é maldade da cabeça de quem leu. Muito menos que a intenção do projeto seria de amparar mães solteiras. Fecha aspas. Atualmente, a Constituição Federal prevê o conceito de família em seu artigo 226 como a união estável entre homem e mulher e a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. No caso de casais homossexuais, a união estável não é reconhecida em lei, mas se trata de um direito garantido na Justiça após decisão do Supremo Tribunal Federal em 2011. Sabendo disso, por que parlamentares experientes tentaram assim mesmo aprovar o PL do poliamor? Por que usar uma linguagem ambígua em um projeto de lei tão ambígua que agora precisa ser revisada? Se a intenção era mesmo a de passar despercebido, não deu certo, pois tem gente atenta e fazendo o que todo cidadão pode e deve fazer, cobrar responsabilidade e coerência de seus representantes. O fato é que o tal PL não era mesmo fake news. Foi denunciado pela deputada jurista Janaína Pascoal, pelo pastor presbiteriano e autor do livro Contra a Idolatria do Estado, Franklin Ferreira, por youtubers católicos e evangélicos e por mim, porque como criacionista tenho que defender o conceito de casamento e de família bíblicos. Aliás, a advogada e deputada estadual adventista Damaris Moura, defensora da liberdade religiosa, também se manifestou contra o PL do poliamor. Finalizo este vídeo com a fala dela. Esse PL, ele é, no mínimo, preocupante, para não dizer inconstitucional. Então, os meus registros aqui serão... eu vou caminhar pela via constitucional para nós entendermos o que significa na Constituição Federal Brasileira uma entidade familiar. Eu quero reproduzir aqui o artigo 2º. São reconhecidas como famílias todas as formas de união entre duas ou mais pessoas. A união considerada constitucionalmente exige o ânimos ou o afeto conjugal, affectio maritalis. Isso é união nos termos constitucionais. Tanto é que o artigo 226 da Constituição Federal, que trata exatamente da família, lá no parágrafo 3º, eu queria primeiro trazer o parágrafo 3º e depois o 4º. O parágrafo 3º diz que para o efeito de proteção do Estado é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Mas o parágrafo 4º, ele é ainda mais esclarecedor sobre o que trata a entidade familiar na Constituição Federal. Entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. O parágrafo 3º tratou de um homem e uma mulher unidos para formar um casamento. Mas o parágrafo 4º também considerou uma entidade, não considerou uma união. Então eu vou retornar para o PL 3365. São reconhecidas, artigo 2º, são reconhecidas como famílias todas as formas de união entre duas ou mais pessoas, independentemente de consanguinidade. Esse é outro aspecto muito preocupante. E talvez o que mais me preocupe agora. A melhor interpretação do texto constitucional é que união é o ânimos matrimonial de um homem e uma mulher.
Entidade familiar, também considerada família, pode ser um dos pais com seus descendentes. Entidade, não união. Quando a Lei 3365, no artigo 2º, traz união entre duas ou mais pessoas, independentemente de consanguinidade, a mim me parece ou que o texto foi elaborado de forma não esclarecedora, e ele pode ser reelaborado, ou de fato nós estamos entendendo o que está dito aqui. Eu estou bastante preocupada e ansiosa até porque penso que talvez haja uma elucidação maior do propósito dessa legislação. Mas a Constituição Federal já conceituou família. A menos que nós alteremos a Constituição Federal e tragamos aqui um novo conceito de união ou de unidade familiar.